Bom dia, paz seja convosco, amém? Vamos dar início mais um culto de louvor, de adoração, onde nosso Deus já se passa presente. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Nós estamos no culto de primícias e eu quero te dizer o que você tem para ofertar diante do altar do Senhor. Que hoje, não somente hoje, mas sempre, você possa ofertar a sua vida, você possa ofertar o seu louvor, que nós possamos nos entregar totalmente ao Senhor, que nós possamos ser uma oferta agradável ao Senhor, amém? Você que se encontra na sua casa, ou aonde você estiver neste momento, assistindo este culto, que você também possa ofertar, que você possa se entregar aos pés do Senhor Jesus, e entregar a sua vida como uma oferta agradável a Deus, amém? Como você está orando ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, agradecendo a Deus por mais esse dia, por esta manhã e por este culto, amém? Senhor Deus, aqui estamos diante de Ti, diante da Tua presença, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor é santo e não há outro Deus como o Senhor. Mas sim, te agradecemos por mais esse dia, por esta manhã, por este ar que nós respiramos. Pai, abençoa este culto, Senhor. Pai, que o Senhor possa receber diante do teu altar o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Pai, que a tua palavra possa entrar em nossos corações e fazer morada, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém? Amém. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós nos alegramos. E eu quero te convidar nesta manhã, eu quero te dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece. Amém? Então vamos adorar o Senhor assim, ó. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso
Eu passar por isso, por essa luta, por essa dor,
bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e verdade. Declare: o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez, vamos declarar: o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, o Senhor é bom, o tempo todo é bom. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nesse momento, passo a palavra para o nosso pastor Marcos. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, ô glória, maravilha. Filhos de Deus, bom dia, paz seja convosco. A você que está aí assistindo o culto, que Deus possa te abençoar também com um bom dia, que o culto esteja sendo uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos para aquele momento, momento da libertação, porque nós estamos na semana da libertação. E eu tenho orado para Deus, além de libertar pessoa viciada, perturbada, nós fazemos tudo isso. Inclusive, a gente tem que convidar as pessoas para vir, senão ela não vier, não vai ser. E para nós ser libertos, para produzir para Deus, para a gente ser frutífero para o Senhor. Porque muitos de nós estão presos e não está produzindo. E isso pode, lá na frente, prejudicar a salvação de muitos. Porque o Senhor vai cobrar isso de cada um de nós. O que a gente fez no tempo que nós ficamos aqui na terra, na presença dele. Então, põe a mão no coração e vamos buscar essa bênção de libertação. Você que está aí participando em algum lugar, assistindo este culto, a libertação também é para você. Você tem algum vício? Se tem alguém aqui que tem algum vício, fuma, bebe, usa droga, põe a mão na boca, mas se não tem, então põe a mão no coração, porque você tem que libertar seu coração para produzir para Deus. Porque quando vier para o teu coração, que essas cadeiras vazias só vai ser preenchido quando você trouxer alguém para sentar aí, você vai fazer isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento de oração, porque estamos, ó Pai, na semana da libertação, e nós precisamos, ó Pai, nos libertar. Libertar, ó Deus, começando no altar, a minha
membresia, a liderança e a quem frequenta essa igreja, para poder produzir para o Senhor e para o teu reino aqui na terra. Porque às vezes, ó Pai, nós temos produzido em parte, mas não temos produzido completamente. Porque às vezes estamos presos, ó Deus, na ignorância, muitas vezes. Às vezes estamos presos, ó Pai, na timidez, na vergonha. E a tua palavra diz que aquele que se envergonhar do Senhor diante dos homens, o Senhor também terá vergonha dele no reino, no dia do acerto de contas. Então venha libertar agora este homem, esta mulher, de vergonha de falar do teu amor, de pregar a tua palavra, de convidar o perdido das trevas para a luz, de trazer aquela pessoa que está sem direção para a direção do Senhor. Venha libertar, ó Deus, os nossos pés para caminhar em direção daqueles que estão necessitados da tua presença, que muitas vezes, ó Pai, os nossos pés estão presos e nós não saímos do lugar. Vemos apenas a congregação, mas não saímos para fazer nada em prol do teu reino. Então liberta, ó Pai, os nossos pés, a nossa boca, a nossa língua, para falar do Senhor. E assim, ó Deus, eu peço a libertação. Se tem alguém aqui hoje, nesta manhã, viciado em alguma coisa que está destruindo a tua vida, cigarro, drogas, está viciado, ó Deus, em falar mentira, em falar palavrões, que o Senhor Deus venha libertar poderosamente nesta hora. Venha trazer, ó Pai, esta bênção que liberta em nome de Jesus. Liberta também, ó Pai, esta vida perturbada, que não dorme à noite, que ouve barulhos, vozes, que ouve, ó Deus, coisas, ó Pai, que não existe. Esta mente poluída, venha, ó Deus, libertar nesta hora com o teu poder. Porque nós temos que estar livre para te seguir e te servir. Em nome de Jesus, ó Cristo, traga, Pai, agora, nesta hora, esta unção sobrenatural, que venha fazer, ó Deus, de cada pessoa presente, alguém livre, como assim, como o Senhor fez com o povo de Israel, quando estava escravo no Egito. O Senhor libertou a cada um deles para te servir, para ser o teu povo. Então, ó Pai, ser representante do teu reino, faça isto, ó Deus, nesta manhã, aqui, neste lugar, nesta congregação, em nome do Senhor Jesus. Venha, ó Pai, trazer a cada um de nós a tua libertação, porque só o Senhor pode nos dar a libertação completa, porque achamos, ó Deus, que já estamos libertos completamente, mas muitas vezes nós ainda estamos, ó Pai, debaixo de alguma escravidão, nós ainda estamos, ó Deus, escravos de alguma situação que nos deixa infrutífero. Que o Senhor venha nesta hora operar o teu milagre, que de forma poderosa e especial trazer, ó Pai, sobre a vida de cada um de nós a tua libertação, trazer, ó Deus, sobre cada um de nós esta bênção sobrenatural, em nome de Jesus. E assim, ó Deus, eu peço a libertação para esse que assiste este culto em algum lugar. Quem sabe, ó Deus, esta vida tem tudo para dar certo,
tem tudo, ó Pai, para ser uma bênção no reino. Tem talento, tem, ó Pai, condição de fazer muita coisa, mas ainda está presa, ó Pai, algum vício, alguma situação. Então liberta essa vida, como liberta de todo mal, em nome de Jesus. E toda força contrária, eu dou uma ordem para bater em retirada, em nome de Jesus. Sai da mente, do coração, sai da boca, dos olhos, da língua, das cordas vocais, sai dos nossos pés, como também sai toda vontade de fazer alguma coisa que não é do Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Diga assim: Senhor meu Deus, eu tomo posse desta libertação na minha vida, porque eu quero a libertação completa, quero estar livre para te seguir e te servir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor com as palmas. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Porque quando a gente pede ao Senhor algo, Ele diz: não anda ansioso de coisa alguma, mas em tudo faça conhecida diante do Senhor, pela petição, pela oração, pela súplica, por ação de graça, né? A gente tem que agradecer ao Senhor, porque Ele já está movimentando os céus para nos garantir e responder, né, a oração feita. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, lá pelo capítulo 32, versículo 22. Gênesis 32 e o versículo a partir do 22. A partir do versículo 22. Essa roupa está ali, ó. Ela está ali desde quarta-feira à noite. Não foi de manhã, foi de noite. O pessoal deixou, tem 2 peças de roupa e uma chave. Eu disse: não é chave. Com certeza a pessoa foi fora de casa. Desde quarta-feira. E nós até ficamos aqui, dando aquela esperar, para ver se a pessoa voltava. E foi quarta-feira à noite. A pessoa deixou ali. Deixou de voltar. Trouxe para um jeito, esqueceu. Não, estava indo embora. Mas eles esperam aqui uns 10, 15 minutos para ver se a pessoa voltava. Aí, a chave, a pessoa chegou e cadê a minha chave? Deixa eu aqui. Deixa eu voltar lá correndo. Mas não pareceu ninguém. Teve oração aqui sexta-feira, então não é de quem veio também a oração. E continua ali. E creio que também deve ser de você, né? Porque veio à noite, quarta-feira. Vamos então. Gênesis 32, 22. Versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, as 2 servas e os 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque, reuniu tudo e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem.
Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me, como você se chama? E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e minha vida foi salva. Amém. Amém? Glória a Deus. Poderia sentar, você que está de pé. Irmãos, graças a Deus, e nós estamos na casa do Senhor, no primeiro culto deste domingo, que logo à noite nós temos o segundo culto, às 19 horas. E nós estamos na campanha da proteção e livramento. Quem começou na semana da quarta-feira de cinzas, estamos hoje então no quinto elo, onde você que vem aos domingos e está fazendo a campanha no domingo, vai ungir o quarto. O quarto, ele representa um lugar de paz, descanso e sonhos. Então você vai ungir para proteger este lugar, esta bênção na sua vida, descanso, paz e sonhos. E nós estamos pregando sobre Jacó. Começamos na quarta-feira falando sobre ele, que recebeu a bênção da primogenitura do pai, e assim ele, Jacó, teve que fugir, porque a situação dentro da sua casa ficou insustentável por causa de Esaú, que foi enganado. Então o pai o chama e disse: vai para Padan-Aram. Padan-Aram é cidade entre rios, caminho da Mesopotâmia, que no campo espiritual significa a quebra da barreira entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. E Jacó pega o que podia e foi. Só que no meio do caminho, Jacó começa a perder, ou começa a acabar, aquilo que ele havia levado. Até que ele chega numa cidade chamada Luz. Luz significa lugar da revelação. E o sol já estava se pondo. Então ele para ali e para descansar. Como diz, a unção do quarto. Descanso, paz e sonhos, que também são restaurados. Jacó então para descansar. E ali ele fez o seu quarto. Ele pega uma pedra e põe como um travesseiro e vai dormir. Porque até aquela altura da vida, mais ou menos 40 anos, tinha Jacó. Ele ainda não tinha uma vida com Deus, como deveria ser. Jacó ainda não tinha uma vida com Deus, com responsabilidade, com compromisso. Jacó, por exemplo, poderia ouvir histórias sobre o seu bisavô, Abraão, como foi chamado, como Deus tratou com ele, do seu avô Isaac. Mas ele não tinha ainda aquela vida que precisava ter. Melhor dizendo, do seu avô Abraão e também do seu pai Isaac, porque ele era filho de Isaac. Ele e Esaú.
Então, Jacó, mais ou menos 40 anos de idade, nas costas, tem um avô que foi uma vez, quando foi chamar, cumpriu o propósito. O pai nasceu como filhos que nascem no berço evangélico. Então Isaac já nasceu numa família de promessa. E ele continuou Isaac. Agora o Jacó, ele levava a sua vida, mas não era como deveria ser. Mas ele desejava essa bênção, chamada bênção da primogenitura. Porque no tempo dos patriarcas, essa bênção, ela era disputada. Como houve a disputa entre Jacó e Esaú. Porque Jacó não era o primogênito. Ele nasceu depois. Depois que ele nasce segurando o calcanhar do irmão dele, o Esaú, que foi o primogênito. Mas Jacó, naquele momento, ele pede, ele para, melhor dizendo, para descansar e também dormir. E aí, quando ele dorme, ele sonha que tinha uma escada que pegava da terra e atingia o céu. E os anjos do Senhor subiam e desciam por aquela escada, e aí perto dele, do lado daquela escada, estava o Senhor, que começa a conversar com ele, a falar com ele, falando na vida futura: eu farei, eu darei a você, a sua descendência, essa terra que você agora está deitado. Eu farei da tua descendência, multiplicar sobre a terra, mas eu vou estar contigo até eu cumprir na tua vida aquilo que eu tenho como propósito. Até eu cumprir, e vou fazer você voltar aqui. Aí Jacó acorda, desperta daquele sono, e ele percebe que aquele sonho não foi um sonho comum ou um sonho qualquer, mas foi um sonho revelação, um sonho que Deus falava com ele. Porque sonho, ele representa três coisas. O sonho, ele pode ser o que a gente fala, onde queremos ser, o que queremos ter, onde queremos chegar. E vai, o sonho, o sonho, aquilo, o sonho. Então, quer dizer, quando está dentro de nós é sonho. Quando põe para fora, transforma em projeto. Quando está dentro de você, aí você sonha. O carro, a carteira, a casa, o sítio, a viagem, você tem sonho. Quando você põe para fora, aí transforma em quê? Projeto. Projeto de vida. Mas o sonho também é um dos meios que Deus tem para falar aos homens. Ele usa o sonho para falar. Como ele também usa o sonho para poder mostrar o que está para acontecer. Como ele fez com o Faraó. Ele deu um sonho. E ninguém conseguiu interpretar. Os magos, feiticeiros, sábios do Egito, ninguém soube. Até que alguém falou: na prisão teve um interpretação. Porque sonhos de Deus só é interpretado porque tem quem tem a unção de Deus. Então José foi lá e interpretou o sonho do Faraó. Aqui Deus, ele fala com Jacó no sonho. Falou com Jacó no sonho. Eu não sei se Jacó antes ele teve a oportunidade de ouvir falar de Deus. Eu creio com certeza, porque Isaac não ia ficar sem falar de Deus para os seus filhos, na sua casa, pelo povo que ele comandava. Mas até aí, para Jacó não tinha ainda havido efeito em tudo que ele havia ouvido. É mais ou menos como a gente que ouve a palavra de Deus, escuta a mensagem, mas não faz nenhum efeito. Até que Deus mostra alguma coisa.
seja em sonho ou usa qualquer outra pessoa para pregar. Lembro uma vez, o pastor Jeremias, da 8ª igreja presbiteriana, ele estava pregando para a gente lá no seminário, na Bahia do Fogo, no Minas Centro. Aí ele falou assim: veja como que acontece. Eu pregava na igreja direto, o cego de Jericó. E pregava, e falava no cego de Jericó na minha igreja. E falava. Aí um dia eu convidei alguém para ir lá pregar sobre o cego. Pregar na minha igreja, a pessoa chegou lá e falou: eu vou pregar hoje sobre o cego de Jericó. Eu falei: eu estou cansado de pregar esse dia na igreja. Aí a pessoa pregou. Aí depois, e terminou o culto, alguém procurou meu nome. Que mensagem. Eu estou cansado de pregar isso. Você só tocou na pessoa, na hora que o outro foi lá e falou da mesma mensagem, da mesma palavra. Aí a pessoa acordou para a situação. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele acorda para a situação. Ele desperta e diz: Deus está neste lugar e eu não sabia. A cidade chamava Luz e deu o nome Betel. Betel significa o quê? Casa de Deus, lugar de decisão. Lugar que o homem toma decisão diante do Senhor. Você e eu podemos tomar decisões em qualquer lugar. Como nós temos, por exemplo, a missão 70, o Senhor em minha casa, lá na casa, a pessoa tomar a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ela tem que ir na igreja, na congregação, para confirmar aquilo que ela tomou lá na casa, ou na rua, culto de rua. Ela tem que ir na igreja, na congregação, para confirmar a decisão que ela tomou num culto de rua, num culto numa praça. Por isso que Jacó, ele chama aquele lugar Betel. Deus está neste lugar e eu não sabia. Quão temível este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Ele chamou o lugar de porta dos céus. E eu não posso disso, igreja, porque me alegro em estar aqui na congregação, porque eu estou na porta dos céus, como você também está na porta dos céus. Todas as vezes que você sai da sua casa e vem à congregação, você está ali na porta dos céus. Você está na porta dos céus. Que foi chamado por Jacó a porta dos céus. Quantas pessoas que evitam, você chama ele, inventa desculpa e tal. Quer dizer, é uma batalha para trazer alguém na porta dos céus. Mas Jacó estava ali, naquele lugar. E ele chama, toma posse pela fé. E aí ele começa a tomar as suas decisões. Porque até aquele momento ele não tinha Deus como Senhor de sua vida. Ele não tinha compromisso com o reino de Deus e nem reconhecia que Deus era dono de tudo, inclusive da vida dele. Com mais ou menos 40 anos de idade que ele tinha. Filho de um homem que viveu a vida inteira na presença de Deus, que foi Isaac. Avô de um homem, né? O avô dele, que foi chamado de Deus para viver o propósito de Deus e através dele começar a se levantar um povo, uma nação que ia seguir e servir, que seria referência na terra, Mas Jacó, 40 anos, não tinha nada a ver com Deus, então ele falava: Senhor, se o Senhor for comigo, me guardar na jornada, eu estou empreendendo, me dando pão para comer, roupa que me visse, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que eu coloquei no travesseiro, ele coloca ela em pé e derrama sobre ela azeite, e diz: aqui será a casa de Deus, e de tudo que ele me conceder, certamente eu darei o dízimo. Isso quer dizer, Jacó não era dizimista. O dízimo começou com o avô dele, com Abraão. Sabia disso? Que o dízimo começou com Abraão, que vai diante de Melquisedeque, tipificado de Jesus, e ele então entrega tudo que tinha.
a 10ª parte. E Melquisedeque então lhe oferece pão e vinho. O pão tipifica Jesus e o vinho a aliança com o Senhor. Porque na Bíblia só fala um trechinho só. Quando Abraão chega diante de Melquisedeque e oferece e entrega o dízimo de tudo. Depois não fala mais. Mas Deus viu que isso era tão bom. Deus viu que isso era tão bom para o homem para com Deus, que na dispensação da lei transformou em lei. No tempo de Moisés, tudo que passar debaixo da vara do pastor, a 10ª parte é do Senhor. Transformou em lei. E Jacó, ele não é. Então, a partir dali, ele toma essa decisão. Então, primeiro, quando a Bíblia fala que Jacó fez de Deus o Senhor da sua vida, para nós, hoje, é quando a gente aceita o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Se tem alguém que não fez isso, então você está perdendo tempo. O que está acontecendo? Que você ainda não tem Jesus como teu Senhor e único Salvador. Segundo, quando ele diz, aqui será a tua casa, sobre a pedra que ele derramou o azeite, significa o quê? O compromisso assumido com o reino de Deus aqui na terra. Aqui na terra. Então, eu estou assumindo um compromisso com o reino de Deus aqui na terra. Então, quando eu viver, eu terei um compromisso com o reino de Deus aqui na terra. E quando ele diz que tudo que o Senhor me conceder, certamente eu darei o dízimo, significa o quê? Para mim e para você, eu também para ele. Reconhecer que Deus é dono de tudo, inclusive da nossa vida. Que Ele tem o comando da nossa vida. A hora que Ele quiser, Ele chama. E quem Ele chama pode estar dormindo, pode estar acordado, pode estar sonhando, pode estar viajando, pode estar parado e vai embora. Pode estar dentro da igreja, fora da igreja. Fulano vem, o Espírito volta. Para Deus o corpo baixa por terra. E a alma vai para o lugar onde os 3 juntos se prepararam. Como os 3 estavam juntos. E Jacó, depois desse modo, Deus então começa a mudar a sua vida. Ele consegue chegar ao destino pela qual ele estava indo. Ele consegue arrumar emprego, serviço. Constitui família. Ele constituiu família. E assim Jacó foi levando a sua vida. Mas precisava de algo mais que Deus queria fazer na sua vida, para completar aquilo que Deus queria realizar na sua vida, dentro do propósito pela qual o Senhor queria fazer na sua vida, pelo que Deus queria realizar na sua vida. Então, o que Jacó precisava fazer? Era deixar Deus agir, deixar Deus operar, deixar Deus atuar, para que ele pudesse fazer o que precisava, para que Deus pudesse realizar o que ele precisasse. Então, Jacó teve a sua vida mudada, foi mudando como essa pessoa que muitas vezes quando chegamos na congregação ao Senhor, arrastando, sem nada, porque Jacó quando chegou no destino ele não tinha nada, ele era sem nada, mas Deus foi mudando a sua vida, que ele consegue emprego, ele consegue prosperar onde ele trabalhava, constituiu família. Mas de repente Deus, quando viu que ele estava
Então Deus o chama de volta. Chama ele de volta. Para que ele voltasse novamente a Betel. Porque Deus tinha dado a ele esta palavra. Eu estou contigo, por onde quer que você for, mas farei você voltar a este lugar, até eu cumprir na tua vida o que eu tenho referido a você. Eu vou fazer você voltar. Para cumprir na tua vida. O propósito que eu tenho para a tua vida. Porque Deus, quando chama alguém, irmãos, Ele não chama por chamar. Quando Deus escolhe alguém, Ele não escolhe por escolher. Ele chama, como eu posso dizer, com um propósito. Quando Deus ele chama alguém, Ele tem um propósito para aquela vida. Alguns Deus chama cedo, outros Deus chama mais tarde. Mas Deus chama. Quando Deus me chamou e me escolheu, mais ou menos uns 14, 13 anos, eu já estava à disposição do Senhor. Já estava à disposição dele. Com 13, 14 anos, minha vida já estava à disposição do Senhor. Para fazer a obra dele e a vontade dele. Mas tem alguns que Deus chamou, escolheu. E essas pessoas veio mais tarde. Minha mãe, por exemplo, ela tinha na época uns 40 anos, ou mais. Quando ela foi chamada, escolhida de Deus, minha tia e outros. Alguns de vocês, que quando você veio e colocou à disposição de Deus, quantos anos você tinha? 20, 30, 40? Quantos anos você tinha de vida? Para você colocou à disposição de Deus a sua vida. Mas tem alguns que às vezes ainda não se colocou à disposição de Deus a vida. Vem na congregação, participa, mas não colocou a vida ainda à disposição de Deus. E é uma coisa que a gente tem que fazer o mais rápido possível, porque a vida passa rápido, o tempo passa rápido. Eu lembro de uma pregação do nosso presidente estadual, Leandro Genaro, que ele disse: o futuro é logo ali. Ele estava pregando para nós pastores, ele dizendo: o futuro é logo ali. Pastor que não se prepara, não paga INSS, não tem seguro, não paga seguro, acha que é o super-homem, é super-mulher, porque nós pastores não temos você que trabalha de carteira assinada, que tem plano de saúde, né? Se é mandado embora, recebe lá o acerto. Pastor não é assim. Pastor não é profissão, pastor é vocação. Então somos nós que temos que administrar a nossa vida aqui na terra. Tem uma região aí que o superintendente passou o maior aperto com o pastor. Morreu. Pastor, ele ficou pouco tempo na região. Ele estava em outra, ele mudou para essa região, morre. Ele não pagava INSS. Como é que a esposa dele podia receber pensão? Ele não pagava. No dia seguinte tinha nada. A igreja, ela paga um seguro, que gira em torno mais ou menos, parece que 10 mil. Para enterrar uma pessoa é mais ou menos 4 mil, 5 mil reais. Então, o suprimento nós vamos lá ter, porque ele está na tudo, né? E aí, os membros da família, os filhos do pastor, entrou na justiça. Nós queremos uma casa, queremos. E aí? Seu pai não era profissional, era vocação.
Ele não pagou o que ele quis. Mas acontece isso por quê, irmãos? Porque às vezes a gente pensa tanto na igreja, a igreja, construir, comprar terreno, e não sei o quê, comprar aparelho, e às vezes o pastor esquece dele mesmo, dele próprio. Dele próprio. Por isso o pastor Leandro, que é o nosso presidente hoje, ele trouxe para nós uma palavra, isso aí é para nos orientar com isso. O futuro é logo ali. Porque ele fez uma avaliação dos pastores e ele viu que nós, pastores, já estamos acima de 50 anos. Acima de 50 anos. Quer dizer, eu que comecei com 18 no ministério, quer dizer, há 18 anos, eu tinha 18 anos quando eu recebi a minha credencial para poder pregar em nome da igreja, celebrar casamento, consagrar criança, responder em nome da igreja. Eu tinha 18 anos. Já estou com 63. Estou caminhando para 64. Porque ele fez um levantamento dos pastores da grande Belo Horizonte. A média, 50 anos. 50 anos. Porque nós começamos mais cedo, nós já estamos acima dos 60. Eu, minha esposa, todo mundo acima dos 60 já. Tem que se cuidar. O futuro é logo ali. E isso serve, igreja, para o nosso ministério. Porque às vezes a pessoa fica na igreja, frequenta, aí morre, mas sem salvação. Frequentou a igreja a vida inteira. Mas por que não tomou posição diante do Senhor para a sua vida ser salva? Por quê? Logo ali está o nosso futuro. E a gente não sabe quanto tempo nós teremos. Se o Senhor chama alguém individual, ou Ele chama toda a igreja, chamado arrebatamento da igreja. O arrebatamento. Por isso que a gente não tem que perder tempo. Nós temos que nos organizar o máximo que pudermos, porque o futuro é logo ali. Jacó, quando ele fez o voto, ele estava com mais ou menos 40 anos. E o tempo passou. E aí Deus começa a trabalhar. Porque a partir do momento que a pessoa tem um voto, compromisso, agora é com Deus. Agora é Deus que vai agir. Agora é Deus que vai atuar. Agora é Deus que vai operar. E quando Deus chama Jacó de volta, ele volta para Betel. Ele passa por este lugar que nós lemos aqui na palavra. Ele passa por este lugar. E ao passar por este lugar, havia então um ribeiro que ele precisava passar. Então ele colocou tudo que ele tinha. A Bíblia fala, pegou as suas mulheres, ele foi casado com duas, né? Com a Lia e a Raquel. Porque a Lia, ele trabalhou 7 anos por amor a Raquel. O sogro dele fez ele casar com a mulher dele. Ele casou com a Lia. Mas hoje eu entendo que o propósito de Deus era a Lia para Jacó. Só que quando Jacó chegou naquele lugar, ele viu a Raquel e apaixonou. A Bíblia fala que Raquel era bela, bonita, e ele se apaixonou. E Deus ainda teve misericórdia dele e colocou a Lia na vida. Porque no dia do casamento, o patrão e sogro dele o embebedou. Porque ele estava bêbado. Quando ele casou. Ele casou com a Lia, ao invés da Raquel. No dia seguinte, ele viu que ele tinha casado com a mulher. E ele não propõe para o patrão e sogro, não, eu quero a Raquel. Então eu trabalho há 7 anos e eu te darei ela por esposa. E ele trabalhou há 7 anos.
Ele trabalhou 2 fases da vida para casar com Raquel. Raquel essa que foi a mãe de José, que foi governador do Egito, e ela também foi a mãe de Benjamim. Benjamim que nasceu, quando ele nasce, ela morre. A Raquel ela morre no parto. Então, ela olhando para a criança, ela disse, né, o nome dele. Benoni é o teu nome. E morre. O que significa Benoni? Filho da minha dor. O teu nascimento é a causa da morte da tua mãe. Benoni. Ela deu esse nome para ele. Jacó mudou para Benjamim, filho da minha mão direita. Porque senão toda vez que Jacó chamasse ele, ô Benoni, vem cá, ô filho da minha dor, vem cá. O teu nascimento é a causa da morte da tua mãe. É o significado. Então Jacó mudou para Benjamim, que quer dizer filho da minha mão direita. O caçula, que Benjamim foi o caçula. Porque a Raquel custou ter filho. Porque ela era muito arrogante. E Deus então fechou a madre dela. E ela não tinha filho. Ela já teve filho já depois de um bom tempo, né? A história de Raquel. Porque a gente prega sobre isso. Mas vamos observar que Jacó, ele pega as suas mulheres, as servas, para passar este lugar. Mas também ele pegou os servos e tudo que tinha para passar neste lugar. E aí havia o quê? Um ribeiro. Esse ribeiro, irmãos, ele tipifica o batismo de Jacó. E tudo que ele tinha passou pelas águas. E ele então ficou para trás. Quando todos passaram, ele ficou para trás, sozinho, para atravessar o val de Jaboque. Quando ele vai para atravessar, aparece um homem. E esse homem aparece do nada e começa a lutar com ele. E a luta dura-se toda a noite, até que amanhecia, rompia o dia. Esse homem chegou até mesmo ferir a articulação da sua coxa. Porque Jacó, quando ele percebeu que aquele homem que ele lutava com ele não era um homem comum, mas era algo vindo da parte de Deus, ele atacou nele com toda a força e não deixava. E aquele homem lutava, tentando escapar, e Jacó segurava firme. Então ele vai e fere a articulação da coxa no quadril. E Jacó mesmo, com dor, ele prevalece, segurando firme aquele homem, até que o dia vai rompendo e ele disse: o homem, deixa-me ir, pois já rompe o dia. E ele então não deixa ele ir. Não te deixarei ir se você não me abençoar. Tem até alguém, né, que vem quando nós não canta aqui, né? Jacó segurou o gancho e não deixou subir. Segurou ele. Quando não liberasse a tua bênção. Mas após o quê? O batismo de Jacó. Porque agora Jacó estava sendo uma nova vida. Era a nova vida que Deus entregava para ele na sua conclusão de mudança e transformação. Por isso que o Senhor esteve ali lutando com ele. Então o homem pergunta: qual é o teu nome? Ele responde: Jacó. Jacó significa, primeiro, agarrado àquilo que despreza as coisas do Senhor, porque ele nasceu segurando o calcanhar do irmão dele, Esaú, que desprezava as coisas do Senhor. Desprezava a primogenitura, desprezava todo o propósito de
Então o direito da primogenitura era dele, Esaú, mas ele desprezou, ele trocou por um prato de lentilha, por um prato de comida, ele troca a bênção de Deus. Esaú trocou, então ele desprezava, mas segundo Jacó significa trapaceiro, enganador, porque o Jacó vivia na trapaça, trapaceando e enganando. Esse é o teu ritmo de vida. Como a gente aprende que o que planta é que colhe, Jacó, ele colhe que o patrão dele, sogro, era muito esperto, trapaceava ele, trapaceou ele anos e anos. Jacó trabalhou mais ou menos uns 20 anos, uns 21 anos, para Labão, que era o patrão e sogro dele. E o cara só mudando o salário dele. Ele não tinha nada. Até que ele tomou posição e Deus o abençoou. Porque ele ficou mais rico do que o patrão dele. Mas aqui, Jacó, após esse batismo, ao passar pelas águas, ele luta com este homem. E este homem pergunta: qual é o teu nome? É Jacó. Então ele diz: o teu nome não será mais Jacó, e sim Israel. O que Israel significa? Campeão e vencedor. Aquele que é com Deus e Deus é com ele. Olha a mudança. Que mudança de vida, porque materialmente Deus já tinha mudado a vida de Jacó. Que quando ele sai do lugar que ele está para voltar, ele era mais rico que o patrão dele. Ele estava mais rico do que o patrão dele. Mas precisava da sua mudança de vida. A mudança de vida de Jacó, sua mudança pessoal. Por isso que ele ficou para trás só. Porque senão era todo mundo que lutaria com o anjo. Mas só ele lutou. E ele então passa a ser Israel, campeão e vencedor. Aquele pelas quais, até o dia de hoje, prevalece a nação de Israel. A nação de Israel. Aí vocês observam, passou ele e seus 11 filhos, porque José estava no Egito, preparando tudo, né? Nós observamos que José, ou que Jacó, ele, ali, naquela vida, que ele levava, Deus muda por completo a sua vida para Israel, o campeão e o vencedor. E ele diz: pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Porque a partir do momento que você toma posição séria, responsável diante do Senhor, vem as lutas, vem as provas. Alguns às vezes começam a enfrentar até antes de tomar posição diante do Senhor. É problema na família, quem não quer que você tome posição, colegas, amigos. Eu lembro que lá no Milionário tinha um moço da Assembleia de Deus, que ele sempre foi farrista, bebia todas, era fiel ao boteco, e toda vez que ele vinha do trabalho, ele passava lá para tomar uma. Aí ele aceita Jesus, vira homem de Deus, ele continuou passando no boteco, lá para comprar um docinho para comer. E aí ele pregava os botequeiros o que Deus tinha feito na vida dele. Quando alguém falou: mas você não aceitou Jesus, você ainda continuou passando no boteco. Agora eu passo lá para pregar para eles. Eu passo lá agora para evangelizá-los, para levar eles à luz como eu encontrei. Né? Essa pessoa era uma da Assembleia, que ele já falecido. Ele passava lá para quê? Para comprar um docinho. Mas ele passava para tomar um. E jogava um pouquinho do sangue. Jogava um pouco do sangue. Agora,
ele passava lá para comprar um docinho e pregar para a turma que estava lá. E com isso ele ganhou muitos ali para Jesus. Porque vinha ele bebia muito, né? E era da minha cor assim, até brilhava de tanto álcool. Depois eu fiquei um forreiro. Eu fiquei meio forreirão, porque aí não tinha mais álcool. Então, mas ele conseguiu fazer o que precisava. Mas estou dizendo isso por quê? Porque os colegas de boteco falaram: o que é isso, rapaz? O que é isso? Eu tenho que tomar uma. Aí passava lá e estavam tomando cerveja, e eles levantavam um copo para ele. Não. Hoje não é mais isso para mim. Hoje eu estou aqui só para comprar um docinho e falar para vocês que aquele que mudou minha vida quer mudar a sua também. E assim ele foi levando a sua vida e ganhando muitos caminhos. Mas muitas vezes enfrenta problema onde trabalha, gozação, a pessoa começa a gozar, aí vai ser o crentinho, vai levar o diziminho para o pastor, o dinheiro. Você vai para encher o bolso do pastor. É por aí. É a luta, gente. É a luta. A luta que nós temos do espírito contra a carne, é a carne contra o espírito. É a carne dizendo: fica onde está, permanece do jeito que você está vivendo. E o espírito dizendo: vem para o meu lado. Porque se você plantar no espírito, você vai colher vida eterna. Mas se você plantar na carne, da carne, você vai colher corrupção. Planta no espírito e você vai colher a vida eterna. Então a luta, mas só é aprovado quem passa pela prova. Quem passa pela prova pode dizer: eu sou aprovado. Diz o Senhor através de Tiago: alegra-te ao passar por várias provações, sabendo que a aprovação da nossa vida, uma vez confirmada, produz perseverança, para que você seja perfeito e íntegro, em nada deficiente. Em nada deficiente. E lá, Tiago 1,12, ele diz que aquele que com perseverança passa pela prova, alcança a coroa da vida. A coroa da vida, que está preparada para todos os dias. Então, que eu e você possamos fazer isso. Então, se você ainda não fez como Jacó, faça o seu voto com Deus, assuma o seu compromisso com Ele, passe pelo Vale de Jaboque. Dia 27 desse mês, nós vamos ter lá o Vale de Jaboque, inclusive no quarto. Nós vamos passar pelo batismo, pelas águas, e você pode ser um desses que vai estar passando, tomando essa tua vida, essa vida de mudança, poderosamente pelo Senhor, na sua vida, em nome de Jesus. Pode ter certeza, sua vida vai mudar por completo. Vai mudar por completo. Como Deus mudou Jacó, trapaceiro, enganador, agarrado que despreza as coisas do Senhor, para campeão e vencedor. O que é com Deus e Deus é com ele. Quem não precisa disso? Deus é conosco todos os dias. Proteção e livramento tem que estar presente. Por isso, ungimos o quarto. Para quê? Para ter descanso, para ter paz e também para a gente ter sonhos que vai se transformar em projeto de vida para cada um de nós. Amém? Senhor Deus, tua palavra foi trazida e revelada no coração do teu filho, e eu te agradeço. Agradeço, ó Pai, por essa palavra dita, mencionada sobre Jacó. E assim, ó Deus, eu quero pedir que essa palavra fique fixada nas tábuas do coração, do entendimento de cada um de nós. Abençoe, meu Deus, a vida de todos nós, para sermos, ó Pai, como Jacó, aceitar a tua mudança e viver e prevalecer mediante as lutas. Deus abençoe aqueles que já tomaram as suas decisões. Aqueles, ó Pai, que já passaram pelo seu vale de Jaboque. Como Jacó disse:
Peniel este lugar, porque via de Deus face a face. Porque quando temos o encontro com o Senhor, a nossa vida nunca mais é a mesma. Que isso, Deus, possa fazer em nosso meio, a nós que já tomamos permanecer, e aquele que ainda não tomou, tomar, para ser esta bênção que Deus quer e espera, em nome de Jesus. E assim eu abençoo a você que assiste este culto, que esse tenha sido uma bênção para a tua vida, que o momento de oração, de libertação, tenha acontecido libertação aí onde você está, como também Deus possa mudar a tua vida, como mudou a vida de Jacó para Israel, que você também venha ser o Israel de Deus. Deus quer ser com você e você ser com Ele. Ele quer que você seja um campeão, um vencedor, em nome de Jesus, porque Ele faz isso hoje na tua vida, é só você querer. Amém.